Você tá aí já? Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. O pessoal tá chegando. Vamos esperar mais um minutinho. Boa noite. Esperando só um pouquinho, o pessoal tá entrando aqui. Olá, boa noite. Boa noite, eu sou a Carla Rames. Estou aqui a convite do CIESP para bater um papo com vocês sobre comunicação integrada com os aspectos emocionais. E por que falar sobre comunicação? Por que falar sobre esses aspectos emocionais? Então, a princípio, a gente precisa voltar um pouquinho e relembrar que dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, nós temos ali no item 4 a educação de qualidade. E dentro de educação de qualidade, né, essa ODS ela nos diz que a gente precisa assegurar uma educação inclusiva e equitativa para poder promover e oportunizar o aprendizado ao longo da vida para todos. E aí vem a pergunta, né, será que você, na sua comunicação, está conseguindo levar essa aprendizagem para todas as pessoas? Então eu quero começar já te propondo uma reflexão. Ensinar e fazer o outro aprender são a mesma coisa, na sua opinião? Compartilha aí, comenta aí com a gente, por favor. Será que ensinar e fazer o outro aprender são a mesma coisa? Então, olha só, né? Alguém aqui, acredito que já teve um professor que só ensinava, mas não fazia o aluno aprender. Acredito que muitas pessoas já passaram por isso, né? Às vezes a gente tem, ao longo da nossa vida, professores que são fantásticos, que têm um conhecimento extraordinário, mas ele não consegue passar esse conhecimento todo para o aluno. Então ele ensina, porém o aluno não aprende. Sim, a Ana Paula comentou que são processos diferentes, né? Ensinar e fazer o aluno aprender. Mas são processos diferentes. Olha, realmente, ensinar e fazer o aluno aprender não são a mesma coisa, né? São processos muito diferentes. Para fazer alguém aprender algo, é preciso antes a gente mexer com o emocional dessa pessoa. Existe esta grande diferença entre ensinar e fazer o aluno aprender. Se eu não mexer com o emocional, eu não vou entregar um aprendizado de qualidade. E aí a gente tem uma frase do Paulo Freire que diz que ensinar não é transferir conhecimento, mas sim criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Então, assim, como é que eu tenho criado essas possibilidades para os meus alunos? Você tem conseguido mexer com o emocional? Então, quando a gente cria, quando a gente permite um espaço para conexão desse aluno, a gente está criando essa interação, né? E a conexão aumenta quando a gente trabalha com essa emoção. A emoção faz com que aquilo que você está passando, repassando para o seu aluno, faz com que isso se torne efetivo. E esse aprendizado, então, vai para sempre, ele vai ao longo da vida. O nosso cérebro, ele aprende de duas maneiras. Ou é pela repetição, ou pelo impacto emocional. A importância do impacto emocional na nossa vida é gigantesca.
Mas antes da gente falar da questão do aprendizado e das emoções, vamos entender o que é comunicação e por que ela é importante na nossa vida e na vida dos nossos alunos. Enfim, a comunicação, basicamente, ela é um processo de transmitir uma informação de uma pessoa para outra. Se não houver esta compreensão, não ocorre comunicação. Ou seja, a comunicação não é aquilo que eu falo, mas sim aquilo que o outro entende daquilo que eu falo. A comunicação, ela pode ser muita coisa, mas basicamente é esse processo de transmissão de uma mensagem para alguém, né, que está ali, que é o teu interlocutor. E essa comunicação, ela pode acontecer através da fala, através das nossas expressões faciais, através das nossas expressões corporais, através da escrita, enfim, uma série de outras formas. E o êxito da nossa comunicação depende dessa interação entre um emissor e o seu receptor. Porque mais importante do que saber falar ou falar é você se fazer entender pela outra pessoa, pelo seu interlocutor. E para isso existe uma premissa da boa comunicação, que é justamente perceber que o outro é diferente de você. E essa daí, eu acredito que seja o primeiro passo para a gente poder se comunicar de uma forma em que as pessoas vão nos entender. E se a gente pegar no nosso país, por exemplo, no Brasil, quantas regiões diferentes a gente tem, quantos dialetos diferentes, quantas formas de se comunicar diferentes que existem. Eu não posso colocar todo mundo na bacia das almas ali e achar que todo mundo vai entender o que eu estou falando. Eu preciso me conectar com os meus interlocutores, sejam eles quem for, para que eles possam entender aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou me comunicando. Então, como é que eu faço para me comunicar? Eu preciso entender que a comunicação ela tem algumas subdivisões. Essas subdivisões seriam a comunicação intrapessoal, a comunicação interpessoal, a comunicação corporativa, a publicidade, o jornalismo, a comunicação na educação e tantos outros tipos. Hoje, porém, eu vou fixar a nossa conversa aqui na comunicação interpessoal. Então, a comunicação interpessoal é aquela comunicação em que eu converso com outra pessoa, que eu estou me comunicando com alguém que vai ser o meu receptor. Eu estou na posição de emissor de uma mensagem e a outra pessoa, que pode ser uma ou mais pessoas, e aí pode ser também os meus alunos, eles são os meus receptores. E qual é a mensagem que eu vou passar e de que forma eu passo essa mensagem para poder me comunicar e me conectar com essas pessoas. Então, é muito importante, quando a gente estabelece uma qualidade nos nossos relacionamentos, prestar atenção na nossa comunicação interpessoal. Quando eu tenho essa comunicação efetivada, quando ela é assertiva, é porque eu me conectei de alguma forma com uma zona de interesse profissional ou pessoal do meu interlocutor. E isso, quando isso acontece, eu crio uma conexão com o outro. Sem conexão, a comunicação não acontece. A nossa conexão, ela cai. Como é que você anda praticando essa conexão? Seja com os teus alunos, seja com a tua equipe. Como é que tem acontecido essa conexão? Você está conseguindo se conectar com eles? Tem conseguido? Isso está acontecendo? De que forma? E pensando nos dias de hoje, nesse momento que a gente está vivenciando aqui, pensando que a gente está num momento de distanciamento social, no momento em que a gente tem aí uma pandemia,
no momento em que, da noite para o dia, o mundo parou. Nós paramos, nós somos obrigados a parar e reestruturar toda a nossa vida, reestruturar a nossa forma de ensinar, a nossa forma de comunicar. Não foi fácil e não está sendo fácil para ninguém, nem para mim, e acredito que para vocês também não. Não é algo que a gente havia se programado, né? Por muito tempo a gente vem falando, inclusive nos nossos cursos ali no CIESP, tem sido falado bastante sobre essas mudanças, o que vem pela frente na educação, né? A gente tem um suporte bastante grande ali da Educação 4.0 com o professor Cassiano, e ele fala muito sobre essas formas de conectar com o aluno. Só que a gente vem adiando isso de tempos para cá. E de repente a gente precisou se comunicar de uma maneira diferente. E isso nos traz vários questionamentos. O que mudou na comunicação com a chegada dessa pandemia, desse Covid-19, que nos trancou em nossas casas? As pessoas andam se comunicando muito mais, né, pelas redes sociais, por plataformas, do que no tete-a-tete, no face-a-face. E prova disso é esse momento que nós estamos aqui. É maravilhoso a gente poder se conectar com tantas pessoas de vários lugares, de várias regiões, e levar esse conhecimento e se conectar através dessa fala, desse tema que é o que está nos conectando. Então, a gente precisa entender que eu preciso ter um assunto que me conecte com o outro, que seja de interesse comum com a outra pessoa. E você mexe com o emocional quando você cria ou quando você permite um espaço para essa conexão, para que essa conexão aconteça. A conexão, ela vai aumentar a emoção. E essa emoção vai fazer com que o outro entenda muito mais daquilo que você está falando. Um exemplo disso, eu não sei aqui quem assistiu o filme Quem Quer Ser um Milionário, mas o filme ele deixa bastante claro essa questão do aprendizado através dessa conexão emocional. A história, né, do menino, ele passa por muitas situações na vida dele, e quando ele está naquele quiz, né, de perguntas, ele sabe muitas respostas, ele sabe muita coisa. E por que ele sabe, ou no filme, por que ele sabia tanta coisa? Porque ao longo da vida ele passou por diversas situações com enorme impacto emocional. E esses impactos fizeram com que o aprendizado acontecesse. E esse filme deixa muito claro, né, essa questão dessa conexão. E aí vem a pergunta, tudo bem, no filme mostra isso, e como é que eu faço no meu dia a dia, né, com os meus alunos, e agora ainda mais com essa novidade de ter muitas pessoas, muitos professores estão dando aula online. Né? Como é que eu faço para me conectar com isso, com o meu aluno, através dessa nova forma de me comunicar? Primeiro vem a questão de que é novidade para nós. A gente vem de uma geração em que estamos acostumados a estar na sala de aula diante do seu aluno, né, ali que você pode ver, você pode tocar, e tudo fica muito mais fácil. Porém, os nossos alunos são de outra geração. E esses alunos estão acostumados a ter aulas, a buscar conhecimento na internet, de formas diferentes. E eu, enquanto professor, preciso mudar para poder me conectar com esse aluno. E pensar que a gente está retomando essa volta e daqui a pouco estaremos novamente nas salas com esses alunos e tudo vai ser diferente. Eu não posso mais pensar que eu vou continuar dando as minhas aulas da mesma forma que era antes. Então, o mundo
está vindo diferente, as pessoas estão vindo diferente depois dessa pandemia. E entender que eu vou precisar me comunicar de uma forma diferente com esse aluno é o primeiro passo para que eu tenha mais tranquilidade e um equilíbrio emocional diante de toda essa situação. A Marcinha está dizendo que a comunicação é também com os pais. Nossa, é fundamental. Muito obrigada, Márcia, porque realmente hoje a gente não se comunica mais só com o aluno, mas também com os pais, de uma forma mais direta. Né? E como é que está acontecendo? Então, assim, se a gente pensar, às vezes a gente tem 3 ou 4 gerações trabalhando juntas, porque às vezes não é o pai, às vezes é o avô que está ali no momento que esse aluno está tendo a aula online. Mas vamos voltar aqui, né? A ideia é de que forma eu posso melhorar a minha comunicação e levar essa conexão e o aprendizado para o meu aluno. Existem diversas técnicas, né? Mas eu vou falar hoje sobre a técnica da PNL. PNL é a programação neurolinguística. E a programação neurolinguística é uma técnica que nasceu na década de 70 e pode ser aplicada de várias formas, mas é uma forma bastante simples e bastante eficaz para nos ajudar nessas dificuldades que a gente tem de aprendizagem e também na questão dos comportamentos que a gente vê em nós, em primeiro lugar, dos nossos alunos, e isso se estende para a equipe, para os pais. E o que é a PNL? PNL, Programação Neurolinguística. Então, significa como as palavras, que é a linguística, podem atingir a mente, que é a neuro, e produzir uma ação, que é a programação. Como isso pode acontecer? Então, o primeiro passo para que o educador, o professor, o gestor consiga ajudar ou a sua equipe ou os seus alunos dentro desse processo de aprendizado é identificar, em primeiro lugar, em si mesmo, qual é o seu sistema representacional dominante. O que é o sistema representacional? O sistema representacional é a forma como eu percebo o mundo ao meu redor. De que maneira eu percebo o mundo? De que maneira eu percebo como as coisas acontecem, como as coisas se comunicam ao meu redor? Basicamente, é se perguntar qual o sentido você usa para aprender. Isso faz toda a diferença. Vou te convidar agora para fechar os olhos e pensar na sua fruta predileta. Qual é a sua fruta preferida? Pensa nela. Quando a gente imagina que a gente está ali comendo a nossa fruta favorita, essa fruta ela pode até ser imaginária, mas a salivação não é imaginária. Por quê? Isso acontece porque a gente usa os nossos sentidos externos para observar o mundo e os sentidos internos para representar essa experiência para nós mesmos. E tem uma outra coisa, né? O nosso cérebro, ele não sabe a diferença daquilo que é real para aquilo que não é real. Então eu consigo, através de técnicas, e a PNL traz muitas delas, trazer isso para o real. Então, qual é o sentido que eu estou usando aí para representar isso na minha vida, para representar essa lembrança dessa fruta? Os sistemas representacionais, eles são responsáveis pela maneira como nós assimilamos e codificamos as informações aqui, no nosso cérebro, através dos 5 sentidos, da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. As pessoas têm todos esses sentidos, mas o nosso cérebro ele vai escolher um como predominante. E é interessante porque reconhecer isso em nós nos ajuda a olhar para o outro e reconhecer também esses sentidos. Então, quando eu tenho o olhar, a visão como meu sistema predominante, né, ele vai captar melhor as mensagens através das imagens, da visão. O auditivo vai captar através da audição.
Outros, através das sensações táteis, vão captar a temperatura, a umidade, as emoções, as sensações internas, são sinestésicos. E outros ainda sentem a necessidade de perguntar muito, porque precisa de bastante informação para poder entender. Isso faz parte dessa predominância. Cada pessoa tem um sistema predominante, nós temos todos. E um deles é predominante. Normalmente é um, tem pessoas que têm dois predominantes. E entender isso vai me ajudar a compreender. Porque ao saber qual é o meu sistema predominante, eu começo a prestar atenção no outro, presto atenção nas palavras, né? Porque comunicação também é saber ouvir as pessoas. E saber ouvir vai além de ouvir as palavras, né? Faz toda aquela leitura. O que essa pessoa está me dizendo? Para onde ela está olhando? De que forma ela está pensando? Então eu começo a prestar atenção. E prestar atenção, claro, também nas palavras, porque as palavras dizem muito sobre esse sistema representacional. Sabe aquele aluno que presta mais atenção nas imagens, por exemplo, assistindo um vídeo, ou vendo uma fotografia, ou vendo um filme, enfim, consegue aprender muito melhor vendo do que ouvindo uma explicação. Mas tem aqueles outros alunos que vão compreender através da audição. E muitas vezes a gente acha que ele não está nem prestando atenção no que você está falando, mas ele está assimilando toda aquela informação. E diante disso, né, a gente não vai conseguir fazer um teste aqui, mas eu vou falar um pouquinho de cada um desses sistemas para vocês, desses 4 sistemas representacionais, e de repente você já consegue identificar qual é o seu. O sistema representacional visual, ele, o próprio nome já diz, né, é aquele que vê. É a pessoa que usa a visão como uma maneira de conseguir informações. E ela vai identificar as coisas através das imagens. Sabe aquela pessoa que tem uma memória fotográfica? E é aquela pessoa que ela vai entrar num ambiente e automaticamente ela vai prestar atenção em tudo que está ao seu redor. É aquela pessoa que quando está ou no telefone ou está conversando e é algum assunto importante, ela anota tudo. E na sala de aula é aquele aluno que tem um caderno bastante completo. É aquele aluno que vai escrever muito e ele precisa disso para poder fixar o aprendizado. Normalmente eles gostam de escrever, de desenhar, né? E quando a aula ela é mais falada do que demonstrada, para aquele aluno ele vai demorar um pouco mais para assimilar, né, essas instruções, tudo aquilo que é falado. Então, normalmente esses alunos eles preferem ler sozinhos do que ficar perguntando e dependendo de outras pessoas. No comportamento, eles vão usar muito mais a visão para obter e para poder perceber, né, essas informações. Eu obtenho e retenho essas informações. Olha, algumas pessoas chegando agora. Regina, boa noite. Ó, lembrando que a live vai ficar gravada e depois ela vai ser disponibilizada no YouTube do CIESP, no canal do YouTube do CIESP. Então, se você ainda não está inscrito lá no canal do CIESP no YouTube, eu te convido a se inscrever, porque essa live vai estar lá e outras que estão acontecendo com assuntos diversos e fantásticos estão lá também. Obrigada, Regina, pela sua presença aqui. Um beijo, querida. Voltando aqui, então, para o sistema o visual. Quais são os pontos fortes, né, de quem tem essa predominância do sistema representacional visual? Ele vai perceber coisas que a maioria das pessoas não percebem, até porque ele tem essa memória fotográfica. Ele vai visualizar muito mais aquilo que está nas imagens. É aquela pessoa que percebe o que tinha. Você entra na sala de aula, vamos visualizar uma sala de aula, né? É o aluno que vai ver o calendário, que vai ver os cartazes, que vai prestar atenção na cor que está pintada a sala, na cor das carteiras, quais os objetos que tem na sala. Esse aluno vai prestar atenção em tudo isso, porque ele é
visual. O que distrai a atenção desse aluno? Muitos estímulos visuais, ou estímulos que são conflitantes, muitas cores, muita informação, acaba confundindo um pouco. Por isso eu preciso ter esse cuidado. Esse aluno ou essa pessoa que é visual, ela aprende sendo capaz de fazer uma imagem daquilo que está sendo falado, daquela informação que está sendo repassada, e aí ele processa essa imagem e aí cria essa fotografia na cabeça dele. Ele prefere ler, ele compreende rapidamente, ele tem uma visão do todo, uma visão sistêmica e coloca foco num conceito geral. Normalmente, a pessoa que tem essa predominância, ele prefere explicações mais curtas, que vai fazer mais sentido para ele. E eles gesticulam bastante quando se comunicam, falam rápido, têm facilidade de alternar temas, porque como é uma imagem sistêmica, ele vai trocando essas imagens. Então ele troca muito fácil. Às vezes ele pode até parecer um pouco confuso, porque vai ficar pensando, buscando essa imagem lá no HD dele, aqui no cérebro, para trazer a informação. E tem um pouquinho de dificuldade de debater, porque são pessoas muito impacientes. Uma frase de alguém que é visual, que quando a gente vai trabalhar a nossa audição para perceber os sistemas representacionais é: eu consigo vislumbrar, ou eu consigo me ver realizando esta tarefa, ou então eu vejo o que você quer me dizer. Então ele usa muito na fala dele aquilo que faz sentido para ele. Agora, se o teu aluno é visual, o que você deve fazer na sua aula? Como é que você vai preparar e estruturar a sua aula? Primeiro, fornecendo material de leitura. Ele precisa disso. Usar a linguagem corporal quando você for ensinar, porque isso vai prender a atenção desse aluno. Instruir o aluno a tomar nota daquilo que você está falando, porque nem sempre a gente sabe qual é o nosso sistema. Mas enquanto professor, enquanto educador, eu vou prestar atenção nesse meu aluno. E mais do que isso, eu tenho que entender que na minha turma eu vou ter todos os sistemas representacionais, eu não vou ter só um visual, eu não vou ter só o sinestésico, eu não vou ter só o digital, não vou ter só o auditivo, eu vou ter os 4. Então eu preciso ter uma aula que integre todos esses sistemas. Então no caso do visual, eu preciso escrever bastante, dar material, pedir para ele tomar notas, preciso reduzir os ruídos e reduzir também as informações, ter cuidado, ensinar esse aluno a criar os seus próprios mapas mentais, porque isso vai ajudar ele, e lembrar que esses alunos memorizam através de pistas visuais. Então eu posso, na hora de entregar até uma tarefa ou uma atividade, pedir muito mais para assistir um vídeo de repente. Isso vai fazer mais sentido para quem é visual. E o auditivo? O auditivo é aquele que ouve. Normalmente essas pessoas apresentam um grande vocabulário, porque escuta bastante. Eles gostam de lugares silenciosos, porque imagina, eu preciso ouvir. Sabe aquele aluno que às vezes está na sala de aula e ele deita com a cabeça ali na carteira e você acha até que ele está dormindo? Na verdade não, Na verdade ele está ali, abrindo o ouvido. Quando eu faço isso, eu abro o meu ouvido para absorver aquela informação e aquele aprendizado. E às vezes o aluno, ele não está nem anotando nada, mas o danadinho aprende pra caramba. Por quê? Porque é auditivo. E eu, enquanto professora, de repente eu não tenho esse como meu sistema preferencial, não é o meu número 1. Então, às vezes eu não entendo que aquele meu aluno é auditivo e por isso ele não está anotando. E aí eu vou brigar, eu vou exigir que ele faça algo que vá contra a própria natureza. Olha como é difícil a gente se entender nisso tudo. Então, eles, no comportamento deles, eles gostam até de ouvir as pessoas, eles, ao invés de ver um vídeo, eles vão preferir ouvir alguma coisa. Então, quando eu tenho um aluno assim, eu preciso entender que para ele se conectar,
nessa comunicação, ele precisa muito mais ouvir do que ver. Ele aprende através de uma sequência lógica, se concentra em uma única coisa por vez. Eles vão ouvir uma pergunta, vão repetir essa pergunta lá na cabeça dele, responder no pensamento e só depois é que ele vai efetivamente responder. Eles gostam muito de contar histórias, então as pessoas que gostam de falar bastante normalmente são os auditivos. Eles têm um vocabulário amplo, se expressam com clareza, né? Têm um discurso próprio e gostam muito do silêncio. Se você escutar uma pessoa falando eu não consigo ouvir direito as suas colocações, pode ter certeza que essa pessoa tem como sistema representacional auditivo o seu primeiro sistema. Então, se, por exemplo, um professor é mais auditivo, ele vai acabar falando mais na sala de aula. E isso faz com que ele não dê tanta atenção para usar as imagens para apresentar o seu conteúdo. Fazendo isso, ele acaba prejudicando os alunos que têm outros sentidos, né, que têm outras predominâncias. E ele vai fazer o que? Ele vai colocar em primeiro lugar o sistema dele. O que tem sentido para mim? Então vou falar. Fala e esquece que existem outros. Então é importante a gente reconhecer isso, porque eu posso explorar de uma outra forma e me conectar de uma outra forma com esses meus alunos. Uma outra dica é que a própria fala pode ser explorada para atingir não apenas os auditivos, como também os visuais. Então o professor ele precisa descrever mais aquilo que ele está falando, porque daí quem é auditivo, vai escutar, mas quem é visual, ele vai criar aquela imagem. Então, conforme o professor vai descrevendo, o visual começa a criar a imagem dentro do cérebro dele. Então, a descrição, quanto mais completa for, melhor é para o aprendizado de quem é visual, porque ele vai formando essa imagem. E se eu tenho um aluno auditivo, então eu preciso abusar das histórias online e gravadas. Hoje nós temos aí muitos canais de podcast que podem auxiliar, né? Você pode passar uma pesquisa e assuntos variados. Audiobooks fazem muito sentido para quem é visual. Então você pega um livro e pede para um auditivo, né? Pede para um auditivo ler um livro, vai ser terrível para ele. Agora pede para ele ouvir um livro, ouvir um audiobook, já fez sentido. Procure revezar entre leituras em silêncio e leituras em voz alta, porque daí o auditivo vai ouvir, né? Abusar das palavras, isso vai ajudar. Mas nós temos também aquele aluno que é o sinestésico, ele tem como sistema representacional, né, os movimentos, é aquela pessoa que sente, que gosta de abraçar, que gosta de sentir, que gosta de dançar. Essa pessoa percebe as coisas através do corpo e da experimentação. Eles valorizam muito esse ambiente e a participação. Então, às vezes a gente tem aquele aluno que para tudo levanta a mão. Eu faço. Provavelmente ele é o sinestésico. Então, para ele pensar, ele precisa de movimento. Aquele aluno que não para quieto, às vezes, na sala de aula, pode ser que ele seja sinestésico e a gente não se dá conta. Então, ele gosta de abraçar, ele gosta de gesticular, ele precisa estar perto das pessoas, precisa estar sentindo. E ele tem uma habilidade de coordenação motora muito forte, isso para os esportes e para as artes, por exemplo. Gostam de movimentar o corpo. E o que distrai a atenção desse aluno são estímulos muito conflitantes. Então eu também tenho que cuidar, porque quando eu tenho muito estímulo, ele não vai ter foco, ele não vai saber para onde ir e acaba prestando atenção em tantas coisas e perde o foco da aula, perde o foco daquela explicação. E ele aprende muito mais quando ele faz, quando ele experimenta. Por isso é importante também a gente associar essas experimentações em sala de aula. Essas pessoas falam com tranquilidade,
se movem, né, falam muito devagar, gostam de tocar os outros conforme eles estão falando ou estão aprendendo. Eles ocasionalmente caminham, então são pessoas que são mais inquietas, mas isso porque eles precisam se movimentar, precisam usar o corpo, precisam usar os movimentos para poder entender. O aluno que ele é mais sinestésico, ou que ele tem esse como primeiro sistema representacional, ele vai usar frases como: você pode sentir o resultado? Né? Ou eu senti que eu não estava bem, ou ainda isso que você fez me proporciona uma sensação muito boa. Então são palavras do vocabulário de quem é sinestésico. Pensando nisso, se eu tenho um aluno, como eu falei, mais inquieto na sala, eu preciso prestar atenção, porque às vezes é justamente porque ele tem esse sistema representacional e ele precisa se movimentar, ele precisa se mexer, ele precisa tocar no colega, ou até mesmo na professora, né? Aquele aluno que gosta muito de abraçar, que já chega abraçando e tá o tempo todo assim, provavelmente ele tem esse sistema representacional por primeiro. O aluno, às vezes, ele se dispersa muito e às vezes a gente confunde, acha que ele é rebelde, acha que ele tem alguma outra questão como déficit de atenção, por exemplo. Às vezes não é isso, às vezes é só o seu sistema representacional. E o que eu faço com esse aluno? Já pensou em considerar aquelas aulas em campo? Sai da sala de aula, vai para o laboratório, né, vai para o refeitório, enfim. Saia um pouco do comum, do convencional. Usa técnicas de memorização que envolvam gestos, por exemplo, isso para ele faz muito sentido. Para falar para esses alunos sinestésicos, a gente precisa ter pausas frequentes, porque eles precisam trabalhar em curtos períodos de tempo. Então eu preciso, né, é aquele aluno que vai precisar de 20 minutos para se concentrar e 5 minutos para ele poder descansar a mente dele um pouco. Aí ele volta mais 20 minutos e descansa mais 5, porque senão ele não concentra. E ele não vai efetivar o aprendizado porque não se conectou emocionalmente com a tua fala. Inspirar esses alunos através de projetos ou de algum tipo de demonstração faz muito sentido. Sabe aquele aluno que, né, se você leva para fazer uma maquete, por exemplo, ele vai adorar, porque ele vai vislumbrar aquilo, vai se dedicar para fazer, porque ele vai construir, ele vai colocar a mão na massa. E para ele, o aprendizado ele vai se fixar dessa forma. Então a gente tem aí 3 sistemas que são muito comuns da gente, era muito comum da gente ver. Porém, a gente, com toda essa mudança que vem acontecendo, né, no mundo, hoje a gente tem um quarto modelo no sistema representacional, que é o sistema digital, sistema representacional digital. Algumas pessoas confundem esse sistema digital com a internet, né? Estar conectado de alguma forma através do mundo digital, mas não tem nada a ver com isso, né? A pessoa que tem como modelo representacional, primeiro o sistema representacional, o digital, ele tem a ver com a maneira como a pessoa processa essas informações, como ela organiza as informações dentro do cérebro dela. Então, quem é digital é aquela pessoa que vai escutar e vai entender. E ele vai fazer muitas perguntas. Então é aquele aluno que ele parece ser mais questionador, mas não é, porque ele é mais metódico. Ele precisa fazer essas perguntas para poder entender o que está acontecendo, o que o professor está falando e de que forma ele vai levar esse aprendizado para dentro dele. Ele é aquela pessoa que está em constante autoanálise, ele se questiona muito, ele reflete muito sobre o que ele está fazendo. E também tem muita dificuldade de manter uma leitura por muito tempo. Sabe quando você pega um livro, começa a ler, e o livro está interessante, você vai
De repente, quando você percebe, você passou lá umas 10 páginas e não lembra nada do que você leu? Pois é. O aluno ou a pessoa que é digital é assim que funciona. Se distrai muito fácil. Por quê? Porque a mente está conectada em várias coisas ao mesmo tempo. Então ele tem dificuldade de se concentrar em uma única coisa por muito tempo. Eles vão estudar ideias e descobrir através desses questionamentos que começam a fazer para eles. Ele começa a se questionar, será que é isso, será que não é? Então eu pergunto, eu preciso o tempo todo de resposta, eu preciso o tempo todo de informação. E hoje a gente tem um número muito grande de pessoas digitais, especialmente dessa geração mais nova, né? Recentemente a gente fez uma pesquisa entre as pessoas que passaram, né, pelos nossos cursos, e 65% dos jovens entre 14 e 21 anos são do sistema digital. E em segundo lugar vem o sistema auditivo. E aí a gente vê que quem é digital tem muito do auditivo, especialmente na questão de ouvir, de processar a informação, né? E o digital ele tem uma capacidade analítica muito, muito grande. E para aprender ele é muito parecido com o auditivo, ele precisa ouvir. Tem um pouco de todos os outros sistemas. Então, assim como o sinestésico, ele é um tipo de pessoa que ao mesmo tempo que ele está conversando, está se movimentando, né? Tem dificuldade de manter o foco, assim como o sinestésico. O auditivo precisa de silêncio, ele também precisa. E às vezes a pessoa que é digital está com o olhar bem longe, bem distante, mas está de ouvido aberto, prestando atenção naquilo que você está falando. Ele pode não estar olhando para você, mas ele está prestando atenção em tudo o que você está falando. Então eles podem, às vezes, perder o foco, mas eles estão sempre ponderando aquilo que está sendo falado. É o aluno que é mais questionador. Em alguns casos eles vão ficar em silêncio, mas porque estão processando. E isso pode dar alguns conflitos com outros sistemas que são mais ansiosos e precisam de respostas rápidas, né? Ele não tem a paciência, o digital ele vai precisar desse tempo para processar. Entendendo isso, fica muito mais fácil eu manter uma comunicação mais conectada. Então, para quem é digital, o que eu preciso fazer para prender a atenção e efetivar a minha conexão, com a minha comunicação com esse aluno? Primeiro, passar informações muito detalhadas. Para quem é digital, ele precisa de um número grande de informação. Ele precisa desses detalhes. Então, eu preciso passar uma instrução passo a passo, né? Vou um pouquinho e repasso, um pouquinho e repasso. Posso usar fatos para poder ilustrar as minhas explicações, né? Faz sentido também para ele. Propor um grupo de estudos é fantástico, porque ele vai poder pesquisar, ele vai poder trocar, ele vai conversar, se conectar com outras pessoas e trazer muito mais informação. E quando a gente incentiva esse aluno a descobrir as coisas novas por ele mesmo, ele tem essa questão de ser um pouco autodidata, porque ele vai buscar essa informação. Então isso ajuda bastante. E aí, como é que eu concilio todas essas necessidades diferentes numa mesma turma, numa mesma sala? Isso sem contar nas aulas online, nas aulas à distância. Como é que eu faço isso? Eu preciso criar aulas dinâmicas. Hoje não dá mais para pensar numa aula que a gente tinha no modelo de 20 anos. Há 20 anos fazendo a mesma coisa, não tem como. Eu preciso modificar. Preciso diversificar as minhas estratégias. Desenvolver uma metodologia de trabalho e sempre promover o lançamento de um conteúdo trazendo de uma forma diferente para que eu prenda a atenção desses 4 modelos de sistema representacional. Quais são os benefícios que eu tenho quando eu uso, né, essa ferramenta da PNL, reconhecendo esses sistemas representacionais? Primeiro, eu vou desenvolver uma inteligência emocional para mim e para os meus alunos.
Aí eu tenho maior domínio do meu próprio comportamento e, consequentemente, do comportamento dos meus alunos. E acabo tendo uma maior influência com eles, porque eu me conecto, eu falo a mesma língua que eles. Tenho clareza nas minhas colocações, tenho clareza nas minhas informações, né? Desenvolvo essa conexão e melhoro o meu relacionamento interpessoal, que era o que a gente falava, que eu falava para vocês lá no começo da minha fala. Né? E isso facilita também a resolução de conflitos em sala, porque eu vou saber exatamente o que está acontecendo. Então, reduzo o conflito e consigo conciliar de uma outra forma. E com certeza fortaleço a minha autoconfiança, a autoconfiança desse aluno, e melhoro a comunicação entre todos. E isso faz toda a diferença. Né? Então, o professor que entende isso, ele ele tem uma turma muito mais... vamos colocar uma turma muito mais preparada, né? Que seria muito bom se a gente aprendesse como a gente funciona logo cedo, e não lá na frente, né? Depois de 20 anos, 30 anos, depois que eu já saí da faculdade, claro que faz todo sentido eu saber qual é o meu sistema representacional, mas eu preciso entender isso hoje e levar isso para o meu aluno, porque vai fazer a diferença. E eu sei que, né, já estou finalizando aqui a minha fala, que nesses tempos que a gente está vivendo, existem essas incertezas, existe o medo do que está por vir, o medo do que é novo, o medo de estar na sala de aula. E eu tenho percebido e tenho escutado de alguns colegas algumas dificuldades em relação a essa conexão, a essa comunicação. E não é falta de conteúdo, não é não saber usar direito, né, uma rede social, não saber usar direito um vídeo para poder me conectar, para poder falar. Mas ser verdadeiro, entender o sistema, que eu posso trabalhar com esses 4 sistemas representacionais através de um vídeo. Eu posso montar uma aula dinâmica. O que eu tenho visto acontecer em alguns casos é o professor fazer um vídeo, disponibilizar ali para o aluno assistir aquele vídeo e depois fazer um resumo. Isso é uma aula? Esse professor, quando o aluno voltar para a sala de aula, ele vai continuar dando aula desse jeito? Não dá para ser assim, né? A gente precisa mudar, a gente precisa recriar as nossas formas, a gente precisa se conectar com essa geração que está vindo, que já está na nossa sala de aula, que já está conosco de uma forma diferente. Então eu preciso entender, eu preciso aprender a falar a língua do outro. E para eu aprender a falar a língua do outro, me conectar, a última dica de hoje é a gente ter a conexão rapport. É uma técnica que significa demonstrar a receptividade ao outro, demonstrar a empatia, realizar essa aproximação. Esses dias eu vi uma professora, um desabafo, eu não, né? Eu vi nas redes sociais que ela estava tentando dar uma aula e era através de uma plataforma e ela não estava conseguindo. E ela acabou chorando, né, perante os alunos porque não estava conseguindo. E aquilo foi de uma sinceridade, de uma clareza tão grande que foi no momento dessa grande emoção que ela se conectou com os alunos e todos eles ajudaram e a aula dela foi fantástica. Então é disso que a gente precisa, derrubar essas barreiras, quebrar esses paradigmas que existem e nos conectarmos de uma forma mais intensa para poder entender o nosso aluno, para poder chegar nessa conexão e levar um aprendizado de qualidade e se conectar com aquilo que é importante para nós. E aí atendendo, né, as ODS, assegurando então essa educação inclusiva e equitativa de qualidade, promovendo essa aprendizagem ao longo da vida. Meus queridos, minhas queridas, estou terminando porque já estamos há quase 1 hora aqui. Então, só para reforçar, eu quero dizer que essa live vai ficar gravada. Então vocês podem seguir ali, se inscrever no YouTube do CIESP, e vai estar lá.
Quero agradecer novamente aqui a Regina, né, pelo convite para estar aqui essa noite, compartilhando um pouco do nosso conhecimento. Agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui comigo. Me coloco à disposição, né, para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Eu sei que muita gente escreveu, não sei se tem perguntas ou se não tem perguntas. Eu não consigo ver, mas eu prometo que depois eu vou olhar e respondo para vocês. Gente, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo para cada um de vocês e até breve.